Fala pessoal, beleza? Essa é a primeira videoaula de como desenhar orelha, tá? Na minha opinião, a orelha é o item mais fácil que tem para desenhar do corpo humano. E nós vamos então desenhar ela numa vista frontal, uma vista olhando aqui pela lateral, olhando pela vista superior e também pelas costas, ou seja, serão 4 posições aqui da orelha. Eu estou mostrando essa imagem para você ver onde ela se encaixa entre a sobrancelha e a ponta do nariz. Se você ainda não conhece essa técnica aqui de construção do rosto, eu aconselho você a assistir a primeira videoaula do canal e também acessar o link aqui abaixo, se inscrever para você receber esse material aqui, ó, por e-mail, tá? Além desse material aqui, você vai receber outros materiais semanalmente, beleza? Lembrando, estudar é com caneta vermelha, esquece lápis, esquece borracha, larga desse vício e vão aprender a desenhar de maneira rápida e eficiente. Guardar na memória o que está estudando. Então eu vou começar pela estrutura da orelha, ou seja, pelo contorno da orelha, ok? E no finalzinho a gente vai estudar também um pouco de luz e sombra, tá? Vamos dar um realismo nessa orelha. Então vamos para o que interessa. Pessoal, só um detalhe. As técnicas que eu ensino aqui no canal do YouTube são técnicas diferentes das que eu ensino no meu livro, tá? Eu prefiro que seja assim. Tanto que dessa forma você também tem duas maneiras de aprender. As duas maneiras são eficazes, ok? Ou você pode até juntar as duas maneiras e criar uma. Você pode juntar a técnica do livro com a técnica que eu ensino aqui na videoaula e talvez criar um método até mais fácil para você poder aprender aí. Pessoal, só lembrando aqui, ó, você vai estudar com caneta vermelha, ok? É assim que se estuda. Eu vou fazer com caneta preta aqui porque destaca melhor aqui na filmagem, ok? Outro detalhe também que eu sempre digo, divida a folha de sulfite. Você vai estudar? Então divida ela. Pega aí uma régua. Trace as linhas aí para você poder estudar de maneira mais eficiente. Lembra que eu sempre digo, repetição é a mãe do aprendizado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma estrutura e vamos repetir ela aqui, ok? Por exemplo, aqui vou fazer um modelo e vou repetir o modelo 3 ou 4 vezes, tá? A mesma coisa aqui embaixo, vou fazer um modelo diferente, vou repetir esse modelo diferente. Vou fazer o terceiro modelo aqui, vou repetir o terceiro modelo aqui, ok? O que você fizer aqui, você repete. O que você fizer aqui, você repete. O que fizer aqui, repete. Tá joia? Repetição é mãe do aprendizado. Eu vou dar um exemplo aqui para você ver como é fácil desenhar a orelha. Tá? Esse é um modelo, esse é um exemplo de estrutura, ou seja, do contorno. Eu vou colocar um ponto aqui e vou colocar um ponto aqui. Agora eu vou traçar uma linha aqui, ó. Quero mostrar para você a diferença, essa distância. Nota que fica uma distância daqui a aqui, tá? Agora eu vou criar um outro modelo aqui. Vou traçar a mesma linha e não deixei distância. Bom, por que eu estou mostrando isso? Primeiramente, para você não ficar preso a apenas um modelo de orelha, tá? O indivíduo, nós somos muito diferenciados uns dos outros, tá? Normalmente, a orelha se encontra dessa forma, tá? Tem um ângulo aqui, né? Uma inclinação, exagerando aqui, mas para que você entenda, tem um grau aqui. Aqui tem um ângulo. Mas também encontramos em personagens, em pessoas, orelhas em que a parte de cima também está no mesmo alinhamento da parte de baixo, tá? Estou mostrando isso mais uma vez para você não ficar preso a um único modelo de orelha e não ficar imaginando que você desenhou errado, tá? Das duas formas vai funcionar. Então vamos lá, você já viu como é fácil, né? Já dá para perceber. Vamos criar aqui um contorno. A estrutura externa. Vou criar aqui eu deixei uma distância, tá? Tem uma distância mais ou menos aqui. Vou criar aqui um outro modelo deste lado aqui.
por que eu estou mostrando isso também? Para você aprender a estudar os dois lados, tá? Fez um lado, espelha. Fez um lado, espelha. Você começou aqui, espelha outro lado. Você começou aqui, espelha para esse lado. Por quê? Porque se você aprender a desenhar apenas um lado só, isso também vai virar um vício, tá? Isso também vira um vício. Aí você acha que está estudando, mas o dia que você tentar fazer outro lado, você não vai lembrar. Não importa quantas vezes você fizer aqui. Se você não fizer esse lado, vai ser como se fosse a primeira vez. E na realidade vai ser, né? Então vai ser muito trabalhoso. Então já aprende desde já, tá? Desde o começo. Fez um lado, espelha para o outro, ok? Então esse é o segunda dica para você. Agora vamos então fazer mais um contorno aqui. Fiz um modelo diferente. Modelos diferentes também de orelha. Agora eu vou fazer mais um modelo aqui para você. Como não vai ter espaço aqui, vamos imaginar que esse aqui seja um rosto frontal, tá? Vou fazer um desenho do rosto frontal aqui, ó, por exemplo. Então é nessa visão que a gente está estudando, tá? Nessa visão frontal aqui, ó. Ou seja, essa parte aqui em cima, essa parte aqui. E essa parte aqui embaixo será bem aqui, ó. Tá? Aqui vem um queixo, aqui vem a parte de trás do pescoço. Mesma coisa aqui, vem o queixo, parte de trás do pescoço, ok? Então se o queixo está aqui, eu posso subir um pouquinho para cá. Bom, por que eu estou mostrando isso também? Terceira dica. São observações aqui antes da gente começar a estudar. Tá? Primeira observação, segunda observação, terceira observação, antes da gente começar o estudo aqui. Repara aqui embaixo, ó, a diferença entre a ponta da orelha aqui embaixo. Existe esse tipo de modelo aqui. Existe esse tipo de modelo aqui também. Tá? Se você criar um personagem, então você tem esses dois tipos de modelo ou mais, né? Você pode ter o teu modelo reto aqui, ó, né? Tem uns que tem essa pontinha aqui, tem uns que são retos, tem uns que vem aqui embaixo. Não existe essa ponta, tá? Então estou mostrando para você aqui mais modelos para você não se prender com detalhes, ok? O importante é o conceito da estrutura. Depois no finalzinho, como eu disse, a gente vai trabalhar um pouco sobre luz e sombra. Bom, então você já sabe que existe esse tipo de modelo aqui, com essa distância. Você já sabe que é para estudar dessa forma aqui, ó. Espelhando. Fez aqui, faz aqui também, né? E essa terceira dica, que você já sabe que existe pontas diferentes. Inclusive, modelos diferentes aqui também. Ok, agora vamos falar um pouco sobre luz e sombra. Vou mais uma vez fazer um contorno aqui. Agora a gente vai começar a enxergar essa estrutura como um objeto 3D. Para isso eu vou fazer mais um contorno aqui dentro. Então a gente vai estudar a luz e sombra em cima dessa parte aqui, tá? Só na parte externa da orelha aqui, ó. Ou melhor, na borda, né, da orelha. Então vamos lá. Vamos imaginar que a luz, ela está vindo daqui, ó, nessa posição aqui, ó. Eu vou mostrar esse conceito de luz e sombra para na próxima aula a gente poder fazer o nosso primeiro modelo de orelha nessa vista lateral aqui. Vou começar por essa vista lateral, tá? Porque é a mais completa. Nesse caso aqui foi uma vista frontal, tá? Frontal, frontal. Na próxima aula será na vista lateral, porque assim a gente consegue encontrar mais detalhes na orelha. Então vamos lá.
A luz está vindo aqui por cima, nessa posição. Então nós sabemos que onde não há luz, há sombra. Vamos criar aqui então sombra. Não estou me importando aqui com o restante da orelha aqui dentro, tá? Vou sombrear apenas o que eu estou vendo aqui, para a gente começar a entender esse conceito de objeto 3D, tá? Aqui no momento, apenas um objeto 2D. Você tem que, toda vez que você desenhar alguma coisa, você já tem que enxergar essas duas linhas aqui como se fosse uma peça 3D. É o que a gente vai fazer aqui agora. Lembrando que isso aqui você vai fazer também, faz esse modelo aqui também com a caneta vermelha. Nota que já dá uma outra percepção, já é um outro ponto de vista. Vamos continuar aqui o sombreamento, para dar mais realismo ainda. Vou pegar aqui a própria caneta, para a gente poder entender, tá? Essa parte aqui, ó. Daqui, aqui, ó. Vamos começar a entender essa parte. Vamos trabalhar em cima dessa parte aqui. Vamos esquecer essa aqui, eu trabalho em cima dessa parte aqui, ó. O que você consegue enxergar nesse tubo aqui da caneta? Em um formato cilíndrico, né? Mas o que mostra esse formato cilíndrico, na realidade, é a luz e a sombra. E muitas das vezes também o reflexo, ok? Então vamos imaginar essa parte aqui da orelha como se fosse o tubo, esse cilindro aqui. Vamos criar aqui, ó, alguns sinais de sombra, de sombreamento. Olha só, na parte mais larga eu fiz um sombreamento mais largo. E na parte mais estreita eu fiz um sombreamento um pouco mais estreito. Tá? Já dá para começar a entender que no formato cilíndrico. Por que eu fiz a sombra aqui? Repara que eu deixei a sombra mais para esse canto aqui do que para a parte de cima, certo? Fiz a sombra mais aqui embaixo. Por quê? Vou fazer um exemplo aqui do lado. Ok. É a mesma coisa, luminosidade. Tá? Vamos supor que a luz ela não consegue passar daqui do centro. Ela não consegue passar do centro. Tá pegando bem aqui no centro. Aqui é uma luz total, né? Quanto mais luz, mais foco de luz, mais branco, né? Não importa se for uma caneta preta e a luminosidade for intensa aqui, onde bater luz vai ficar branco, não importa se a caneta é preta. Então, vai chegar um ponto do cilindro em que a luz ela não alcança, tá? Ela não alcança. E nesse caso aqui, nesse exemplo, é bem aqui no centro. O que acontece? Foi o que eu fiz aqui, ó. Onde a luz não alcança, eu fiz esse ponto aqui, ó, de sombreamento. Esse ponto de sombreamento. Eu poderia ter feito sombreamento em todo ele. Sim, poderia. Mesma coisa aqui, eu poderia ter feito sombreamento em tudo aqui também, ó. Poderia também. Você tá entendendo? Só um exemplo aqui, ó. Poderia fazer assim? Sim, eu poderia. Por que eu não fiz? Vou escurecer um pouco mais aqui agora, para diferenciar desse pequeno sombreamento que eu fiz aqui desse lado. Por que eu não fiz sombreamento em tudo aqui nessa face inteira aqui, né? Por causa do reflexo, por causa do reflexo da pele, ou por causa do reflexo do cabelo, ou por causa do reflexo de algo aqui que esteja numa parede, tá? Você tem que deixar esse ponto de reflexo aqui. Por dois motivos. Primeiro que se eu escurecer tudo aqui, ó, eu posso fazer assim também? Posso.
Existe? Existe. Não tem problema, tá? Mas se eu fizer isso, eu mato a orelha, né? Nesse caso do desenho. Não vai ficar legal no meu desenho. Existe, sim? Existe. É uma sombra, entendeu? Aqui bate luz, aqui não bate. Existe, existe. Só que assim, nesse caso, ele realça mais a orelha. Ele dá mais vida no desenho, entendeu? Então tem esses dois modelos aqui, na realidade três, né? Eu tenho esse modelo aqui, vou repartir aqui, ó. Eu tenho esse modelo aqui com luz, com sombra total, né? Só tem duas partes aqui, luz e sombra. Eu tenho esse outro modelo aqui, luz, sombra e reflexo. Aqui eu tenho três, né? Como é que eu posso colocar aqui? Luz e sombra. Aqui eu tenho luz, sombra aqui em cima e reflexo aqui nesse lado. E nesse canto aqui é a mesma coisa. Eu tenho luz aqui, sombra, só que um pouco mais fraco, e o reflexo aqui também. Só que nesse reflexo eu preferi não fazer achuras, eu preferi não mexer ali. Apenas fiz a divisão. Tá entendendo? Mais um exemplo aqui, ó. Eu estou mostrando esses exemplos aqui porque nas videoaulas futuras vai ser assim agora. Eu vou começar a misturar luz, sombra e reflexo, tá? Então vamos lá. O primeiro exemplo aqui é todo o sombreamento completo. Então, pessoal, deu para entender, né? Primeiro sombreamento é esse aqui, segundo sombreamento é esse daqui e o terceiro é esse aqui, ok? Então existe três modelos de sombreamento aí para você não ficar preso em apenas um também, tá? Para perder o medo dessas noções de luz e sombra e reflexo, é você estudar. Primeiro que você vai estudar com caneta vermelha, até mesmo para fazer o sombreamento, tá? Tenta utilizar uma cor intensa. Ah, Daniel, mas eu gosto do lápis, ok, mas na hora de estudar, usa caneta. Por quê? O motivo da caneta vermelha você já sabe. O segundo motivo é que você perde o medo de escurecer. Mesmo que seja a caneta vermelha, você perde o medo de escurecer. É assim que perde o medo de desenhar. Se você começar a desenhar com lápis aqui, você vai fazer o sombreamento com grafite clarinho. Aí você vai fazer o contorno com grafite clarinho. Aí você vai querer fazer esses detalhes de reflexo com grafite clarinho. Ou seja, o desenho vai ficar aquela coisa mais opaca do mundo. Dá pra ver de longe que a pessoa é iniciante, sabe? Todo iniciante tem medo de desenhar, tem medo de escurecer. Então você percebe quando a pessoa está começando, né? Tem que perder esse medo. Então dessa forma eu te forço, entre aspas, né, a perder o medo de sombrear o desenho. Então acho que por enquanto é isso, pessoal. Só queria mostrar esses conceitos aqui, essas três dicas e esses conceitos aqui também de luz, sombra e reflexo. Porque agora na próxima aula a gente vai fazer o restante da orelha, tá? E vamos então utilizar luz, sombra e reflexo aqui também. Beleza? Nos vemos então nas próximas aulas.